Glória a Deus. Vamos lá, hoje eu quero trazer uma reflexão, e você deve imaginar na linha que eu vou, porque fazia tempo que eu não vivi uma experiência tão impactante na minha jornada. Há alguns dias, as redes sociais elas ajudam, né, a gente a avisar o que está passando, mas nem todo mundo tem. Eu ouso dizer que eu vivi uma das experiências mais estranhas da minha vida. Experiências daquelas que, se eu pudesse escolher, eu jamais viveria. Evidente. E são essas experiências que, na verdade, elas vão gerar alguma coisa. Eu tenho conversado muito isso com os meninos, né? O Thiago hoje falou isso de manhã, falou isso de noite, que aquilo que a gente vive, seja de bom ou seja de ruim, não deve terminar em nós. De alguma forma o Senhor há de falar com a gente. Então, a semana retrasada, que eu já estou perdido no tempo, né? A gente comentou que estaria saindo para uma viagem de férias, a gente queria realizar um sonho, uma viagem marcada, preparada, e quem precisa trabalhar bastante para ter alguma coisa, sabe como a gente programa tudo, porque não é sempre que a gente consegue fazer algumas coisas. E aqui não estou fazendo, pelo amor de Deus, ai, tadinho, o pastor está se pintando de pobre. Não, é aquele tipo de viagem que você tem uma ideia, eu tenho 40 anos, é a segunda vez que eu consigo ir em 40 anos, e sempre vou porque o cartão parcela muita coisa, e ajuda. Tanto é que a que eu fui com Ellen para Disney em 2013, e a gente terminou de pagar o mês passado, para você ter uma ideia. Foi um consórcio, foi um consignado, mas Deus honrou e tudo mais. E aí, a viagem muito esperada, a gente conseguiu esconder das crianças para não gerar ansiedade. Fomos contar para as crianças somente na noite que antecedia o voo, porque o voo era de madrugada. Tudo bonito, pensado. O Marco, que está por aí no louvor, fez as camisetas. 2025, família na Disney, família do Guerra ia junto. A gente marcou um monte de coisa. Mas quando a gente chega no aeroporto, por volta das 3:30 da manhã, a mulher olha para a gente e fala assim: o Benício não pode viajar, o passaporte dele está vencido. Irmãos, um momento de desespero que você fica assim, e agora? E é muito louco porque tem horas que a gente precisa passar por coisas assim para lembrar que a gente não tem todo o poder para transformar tudo. Tem hora que vai dar errado para a gente, vai dar errado com zelo. Vai dar errado com primor, vai dar errado assim de um nível. E aí era uma irmã da igreja que estava atendendo a gente na Gol ainda. Bonitinha, toda feliz, de repente ela fez, meu Deus, e agora? Eu falei, a Polícia Federal está aberta, irmãos, eu corri. Gordo correr não é normal. Mas eu tinha 40 minutos para resolver a minha vida inteira. E aí então eu corro, chego na Polícia Federal, tá aberto lá, tá tudo rolando numa boa. Eu chego e falo, moça, me ajuda. O passaporte do meu filho está vencido, eu tenho uma viagem, eu embarco em 40 minutos e eu preciso de um passaporte emergencial. E ela fala, passaporte emergencial só em horário comercial. Irmãos, eu estava correndo tanto e com tanto nervosismo que minha boca secou de um jeito. E foi tão engraçado porque na hora que eu cheguei no Terminal 3, porque a gente viajaria pelo 2, eu encontrei uma moça e eu fui perguntar onde era a Polícia Federal e minha boca estava colando por causa de estar seca. E aí a mulher respondeu em inglês achando que eu era gringo. E eu não tô zoando. Eu parei e falei, moça, onde é a Polícia Federal? Ela falou, oh, sorry, Federal Police, não sei o que. Eu, mano, eu nem vou explicar, que eu já entendi aonde é. E aí a gente parou os 4 e falamos, e agora? Porque a gente tinha ali 30, 40 minutos para resolver tudo. A primeira opinião é, não vamos ninguém. E pensando, né, que a gente que é pobre não tem como. Lá se foram alguns R$1.000 pelo ralo. De repente eu pensei, não, a gente pode fazer uma mudança. Vamos então, vai 2, fica 2. Só que aí teria que ir Ellen com a Helena, seria o mais lógico, eu fico com o Benício. Mas tudo lá estava alugado no meu nome. Eis que eu tenho uma ideia, porque o Benício, ele é um pouquinho diferente, assim. Ele e a Helena são totalmente distantes. Helena é melancólica. Enquanto isso rolava, a Helena estava lavada de lágrimas. Tipo, meu sonho acabou, eu vou morrer, acabou a vida. E o Benício estava assim, alguém me dá água? Foi ou não foi? E a gente desesperado, e teve uma hora que ele disse assim, gente, eu só quero água. Alguém me dá uma água? Porque naquela correria ele foi, aí eu tive a ideia.
falei assim, tem um único jeito. É deixar Benício com meus pais. Porque meus pais são um presente de Deus na minha vida, vocês sabem, quem conhece e tal. E, teoricamente, é o único casal que a gente confia de deixar o Benício. Agora tem mais um casal que entrou nessa lista aí, então a lista aumentou para 4, não, para 6, na verdade. 8, na verdade. Agora a gente pode viajar à vontade, graças a Deus. E aí, a primeira pessoa, a gente falou assim, liga pro pastor Orlando e pede para ele correr aqui, pegar o Benício e me ajudar. Depois eu falei, não, liga pro meu pai e fala para ele vir aqui e a gente explica no caminho. E aí foi o tempo que eu tive que olhar para ele e falar assim, filho, vamos ter uma conversa aqui de homem para homem. Ele fez, tá bom. Eu falei, olha, a gente cometeu um erro com você. Teu passaporte está vencido, a culpa não é tua, a culpa é nossa e não dá para você ir. Você se importa de ficar com o vovô e com a vovó? E como você não vai, se você ficar com o vovô e com a vovó, você vai ter dias divertidos também, porque o pai vai falar para ele te levar onde você quiser. Aí ele fez assim, até no Mac? Não foi? Aí eu falei assim, no Mac você pode ir 3 vezes nesse tempo. Aí ele falou assim, e no mundo animal? Falei, pode ir também. Aí e é muito engraçado porque enquanto as duas estavam se acabando, o diálogo estava muito tranquilo, muito maduro. E ele fez assim, não pai, tá bom. Porque o Benício ele tem um negócio, uma vez ele viu uma reportagem de que nos Estados Unidos tinha tornado, terremoto, furacão. E desde que a gente falava ir pra Disney, ele falava assim, mas na Disney não tem furacão? Ele nunca foi uma pessoa tipo assim, Disney, porque sempre você falava a palavra Disney e falava assim, mas não é lá que tem furacão, pai? E aí a conversa vai, enquanto isso meus pais, não me pergunte como, um casal de senhores idosos, 4 da manhã levantando e dirigindo. Sim, meu pai errou o caminho, ele passou direto da Ayrton Senna, mas só me contou quando eu voltei. Porque eu falava, meu pai não mora tão longe, eles não chegam. E o combinado era assim, se os meus pais não chegam, ninguém vai, evidente, porque por coincidência, na mesma semana, saiu uma reportagem que um casal, o filho também foi barrado, eles deixaram o filho no aeroporto e foram viajar e deixaram o menino. Tudo tem limite na vida. E aí teve gente que me mandou a reportagem, que eu espero que não seja comparando. Porque eu jamais deixaria meu... Imagina, senta aqui, não sai até o vovô chegar. Era mais fácil ele chegar primeiro que eu nos Estados Unidos com o tráfico de criança que está rolando. E aí a gente foi para a porta esperar os avós e ele serenão. Só que ele ficou negociando. Pai, se eu trocar 3 Mac por 2 mundo animal... Falei, pode trocar. Ele queria muito o jogo do Homem-Aranha que vende lá no PlayStation 5. Eu falei, pode comprar o jogo, porque o que o papai ia gastar com você lá, o papai gasta com você aqui. Foi ficando um pouquinho extenso assim o pedido. Quase que eu falei assim, é melhor ficar todo mundo que eu vou economizar mais. Mas na hora, irmãos, eu estava tomado por algo que é desesperador. É desesperador. E aí meus pais chegam, ele entra no carro sereno, porque qual que era o meu medo? Ele entrar no carro chorando. Ele entra sereno, dá tchau e tal, não sei o quê, e vai embora. Ellen e Helena estão acabadas, porque Helena tem um poder da melancolia. Sério, a Helena sofre com... Aí teve uma hora que eu olhei e falei assim, filha, agora você vai parar de chorar, porque o que a gente está fazendo é por você. Eu não tenho vontade de voltar à Disney, eu estou indo por você, então sossega. Ela parou de chorar, eu entrei no avião e comecei a chorar como se não houvesse amanhã. A sorte é que eu estava de boné, eu coloquei o boné em cima do meu rosto. E aí a gente fez uma escala em Brasília. E em Brasília eu tentei fazer alguma coisa ainda para voltar. E a mulher falou, não dá, se você perder, você vai perder. Vai ter que pagar outro voo. E aí o voo daqui para Orlando foi o pior voo da minha vida. Foram as 8 horas mais zoadas da minha vida. Porque era uma sensação de querer voltar e não ter o que fazer. De estar dentro de um... Primeiro que eu odeio avião, então junta tudo. Eu odeio avião. 8 horas de avião para mim é uma coisa que... Se eu puder não ir, eu não vou. Juntando tudo isso com o meu filho ficou em casa, com não sei o que vai ser a viagem. E aí foi uma viagem de uma angústia e tudo mais. Porém, é muito louco. A vida é muito louca. Porque veja, o paradoxo que é interessante. Ao mesmo tempo que eu tenho um filho que não vai, junto tinha uma filha que estava realizando um sonho. E aí o coração... A angústia, geralmente, ela se dá pelo fator de você ter 2 sentimentos que se contrapõem muito forte no coração. Isso gera uma angústia. Então eu lembro que já no primeiro dia era o Magic Kingdom. E aí, a gente cabisbaixo. Helena, quando entrou naquele lugar, né, que tem um negócio, né, na Disney. E não é de Satanás, fique tranquilo. Porque se fosse, cairia por terra com a nossa chegada, em nome de Jesus. Mas não era, não. Tem algumas coisas que é estranho, mas a gente releva. E aí a gente tem que virar essa chave de
Entender que, como gosta de dizer a minha esposa, há plano do Senhor para tudo, até quando dá errado. Tipo, se deu errado, tinha um motivo. E a gente chega naquele lugar com 40 graus na nossa cabeça. E aí eu tenho que ver ela se divertindo, realizando o sonho, tirando foto com um monte de princesa, vivendo aquela expectativa que ela tinha, mas com um vazio gigantesco dentro de mim, pensando, eu deixei meu filho para trás. Que saudade. E aí, irmãos, eu tenho que viver 7 dias da minha vida com um negócio inexplicável, com algo diferente de tudo que eu já vivi. E a sensação que eu tinha é que tinha um pedaço de mim aqui no Brasil, distante, e aí vai me dando um negócio meio contraditório, meio paradoxal, e eu começo a ter que ligar para ele, por exemplo, todos os dias, pelo menos 2 vezes por vídeo. E vi o quão maduro realmente ele era. Então, eu fazia questão de ligar para ele, por exemplo, na hora que eu estava comprando um brinquedo. Eu falava, estou aqui comprando um brinquedo para você. Só que o Benício, irmãos, ele tem um negócio com o pai dele. E eu tenho um negócio com ele. A gente é muito apegado. Quem me conhece sabe que eu sou muito fã dos meus filhos, eu sou muito realizado por ter meus filhos. Eu ligava para ele e falava assim, olha o que eu comprei. Ele falava, nossa, que top! Qual brinquedo mais você quer? Ele falava, você. Aí eu falava assim, não filho, escolhe o brinquedo legal. Meu brinquedo legal é ter você. Aí eu fui tentar achar uma passagem para voltar, 5 conto. Eu falei, se eu volto, a gente não come o mês inteiro. Eu acho que se eu perguntar para ele, você prefere agora o papai ou comida? Ele ia falar, não pai, eu aguento 7 dias. É melhor 7 dias sem você do que sem rango. E aí, irmãos, eu vivi, talvez pela primeira vez de forma muito intensa, a saudade. E é muito louco porque, veja, tudo isso aconteceu na minha vida em 1 semana e meia que antecedia o Dia dos Pais. E aí, enquanto eu estava lá ainda magoado, eu falava assim, eu acho que eu vou ter que sair da lista de bom pai. Para um pai que deixou o filho e foi viajar. Aí eu olhava para a Helena e falava assim, mas eu continuo na lista de um pai que quer honrar a vida da filha, que entende algo. E esse movimento complicado me fez entender de forma sobrenatural a saudade. E aí, Dia dos Pais é um movimento que também é paradoxal para ser de uma igreja. Porque hoje teve gente que teve dia incrível. Sim ou não? O meu dia foi incrível. Eu estava ainda um pouco abalado até ontem. Pedi para o pastor Orlando pregar hoje de manhã, ele aceitou. Trouxe uma linda mensagem sobre clamar e reclamar. Depois tive a honra de almoçar com o meu pai, de almoçar com o meu filho. Levamos o irmão Jeremias para almoçar com a gente, a irmã Edna, que são preciosos dessa igreja. Foi um dia legal. Mas tem muita gente que hoje tem um vazio que eu posso dizer agora que eu entendo um pouquinho melhor. Não nas mesmas proporções, porque talvez o seu vazio não tenha mais resposta. Talvez você não tenha mais o avião para voltar e reencontrar. Mas eu fiquei olhando para tudo isso e lançando sobre isso a vida espiritual. Esse caminho da saudade, olhando para a nossa ligação com o Pai. Para a forma que a gente tem vivido diante do Pai. E aí eu quero ressaltar algumas coisas que não tem a ver aqui ainda com a pregação, mas eu preciso falar na introdução que eu entendi de forma circunstancial o porquê que esse ano era o ano da comunhão. Além dos meus pais, que são presentes para a gente, foi a igreja de Jesus que nos ajudou a passar por isso. Se eu chorar aqui, lascou já, né? Eu mandei num grupo de amigos que a gente tem, quando eu cheguei lá, porque a gente voa sem sinal, e a maioria achava que era pegadinha. Aí eu falei, não, infelizmente não é pegadinha. O sonho não está tão realizado. E aí começa, Alan e Natasha, não, deixa com a gente. A gente vai fazer alguma coisa para deixar suprido. Aí a Lei Daisy, não, a gente vai tentar ajudar vocês nisso também. Aí mandei mensagem para o pastor Orlando, mandei mensagem para o Tiago, acabado. O Tiago filosófico mandou um texto gigante. E um texto gigante que ao mesmo tempo que me ajudou, me fez me sentir bem preocupado. Porque ele falou assim, fique tranquilo, porque o perdão vai existir entre vocês. Falei, mano, eu nem tinha pensado nessa hipótese. Eu li o texto do Tiago e voltei a chorar. Eu falei, não! A minha luta é para que meus filhos não tenham traumas. Mas tinha uma essência o texto ali. O pastor Orlando já mandou, poxa pastor!
Que chato, mas estamos orando. E aí, irmãos, a irmã Cleia, que depois eu fiquei sabendo que chegou nessa história inteira, mas eu quero citar a Cleia aqui um pouquinho mais na frente. Mas aí começou um projeto de pessoas fazerem o Benício feliz. Igreja de Jesus, eu estou te falando, tá bom agora? Para você que fala mal da igreja, você não entendeu o que é igreja ainda. Pelo menos a nossa. Quando a Thalita chora aqui dizendo aqui eu me senti amado, eu choraria igualzinho se tivesse que ir embora hoje daqui. Aí Alain marca com os meninos a noite do hambúrguer. E quem conhece meu filho sabe que é agradá-lo, comida. E aí eu começo a receber os vídeos que não tiram a dor, mas aliviam a intensidade. Eles fazendo hambúrguer e ele dizendo, nossa tio Alain, o seu hambúrguer, a nota é infinito. E mordendo o hambúrguer com vontade. Aí nisso chega a Daisy e a Lê na história e mandam um vídeo que era uma mistura de sorriso com lágrimas. Abrem a porta do banheiro, ele tá de roupão do Mickey. E fiquei sabendo que uma das casas tinha uma banheira desativada há 6 anos, mas ativaram a banheira. Encheram de espuma e ele entra na banheira. E grava um vídeo com o tio Alain dizendo, se fui pobre nem me lembro. E eu não estou zoando. E aí começa um movimento de cuidado. É a primeira vez que Benício dorme fora, que seja da minha casa ou da casa dos meus pais, que é na casa de Ale e Daisy. E aí chega vídeo toda hora. Dele jogando videogame com os meninos, dele pegando um colchão e descendo a escada da casa, coisa que ele nunca fez na minha casa. E se divertindo, e aí Benício dormiu, Benício acordou, Benício acabou de ganhar um jogo. E aí isso vai gerando um alívio no nosso coração. Aí chega um dia que eu ligo para ele e ele fala assim, pai, uma tia da igreja me deu um presente. Que você vai amar. Eu falei, qual? Uma camiseta do Corinthians igual a tua. Igualzinha. Aí ele falou, agora a gente pode ir no estádio junto. E eu pensando, mas eu sou um pai idiota. Se eu for no estádio é capaz de eu te deixar na catraca. Eu estava desesperado. E ele felizão, ele estava lá com a camiseta. E eu falei, quem foi essa tia? Ele falou, a tia Cleia. Ela me deu essa camiseta e tal. E aí eu descubro que domingo ele quis vir para a igreja. Né? Tentaram aí, me disseram que a Natasha tentou aliviar o fardo, dizendo assim, hoje você vai cabular o culto. Ele falou, não vou para a igreja. Quero confessar meus pecados. Do tanto que eu praguejei contra o meu pai. Não, essa parte ele não falou. Ele vem para a igreja e na segunda, eu descubro que ele vai ter um rolê no zoológico com o Tiago e Orlando. E aí eu preciso ser sincero. Minha mãe falou assim, segunda-feira tá tudo certo, ele vai para o zoológico com o Tiago e com o Orlando. Falei, mãe, será que o pai pode ir junto? Não que eu desconfie. É que eu falei assim, mãe, eu ando com os dois. E eu não sei como eles chegaram até aqui. Então, se o pai puder, porque qual que era o meu medo? Eu não sei se você sabe, mas lá no sítio, Orlando cuidava de 2 tartarugas. Uma fugiu, a outra engravidou. E eu falei, eles têm um coração bom, pai, mas um adulto vai ajudar. Aí o Orlando me conta uma cena que eles estão lá brincando com meus filhos e o Tiago está olhando, porque o Nicolas foi junto, e de repente o Tiago está olhando no lugar, mas eles já estavam do outro lado. Mas o Orlando estava olhando, mas tá vendo? E aí ele me ligava, pai, hoje eu fui no zoológico, aí depois meus pais levaram ele no mundo animal e tudo mais e tal. Então, essa é a parte da pregação que eu quero deixar minha gratidão. Alain, Natasha, meus pais, Tiago e Orlando, a Lei Daisy, Cleia e toda a família. Tem mais alguém que eu estou esquecendo? Teve as mensagens, mas eu estou dizendo de gente que falou assim, não, pastor, relaxa aí, que a gente vai cuidar dele aqui. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu quero falar de púlpito que vocês foram um alívio do Senhor na minha vida. Vocês foram a resposta de que a igreja de Jesus é a família mais incrível que a gente pode ter e que a gente pode confiar. Então, muito obrigado. E aí, juntando tudo isso, eu fiquei pensando na saudade. Porque, claro, com o passar dos dias as coisas vão melhorando um pouquinho. Por quê? Porque você está vendo que está chegando o dia de ir embora. Mas a gente precisa sempre estar controlando esse movimento.
E aí eu fiquei assim, Senhor, isso tem que reverberar alguma coisa no teu reino. Primeiro eu já entendi, como Provérbios vai dizer, que não adianta a gente fazer planos, porque as coisas acontecem do jeito do Senhor. Outra coisa que serviu essa história na minha vida é aquilo que eu tenho pregado, eu preciso viver também. Que as coisas vão dar errado para mim também, não é porque eu sou pastor que está tudo certo. E quando dá errado, eu preciso me manter crente. Eu preciso manter o meu testemunho. Eu preciso manter vivo aquilo que o Senhor confiou nas minhas mãos. Mas o ambiente da saudade foi o que pegou meu coração. E aí eu fiquei me lembrando de uma história que envolve pai e filho, que envolve saudade e que por vezes a gente não entendeu o quanto isso é complexo para a vida cristã. Então, se você puder, abra a tua Bíblia em Lucas capítulo 15, por gentileza. E a gente vai ler um dos textos mais famosos e queridos da Bíblia. Eu vou juntar a minha história, o Dia dos Pais, a Bíblia. Lucas capítulo 15. Nós leremos do 11 ao 32. Quando você abrir e ver o subtítulo, você já vai saber. Você que conhece de Bíblia, já vai saber sobre o que eu quero te falar. A minha versão NVI, diz assim: Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens e as alfarrobeiras que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. O filho disse: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e um calçado em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe: o que está acontecendo? Este lhe respondeu: seu irmão voltou. E seu pai matou um novilho gordo porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo ao teu serviço. Nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse seu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, mata um novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que tenho é seu. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque este seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor pela palavra dele, que tem esse poder eficaz de falar aos nossos corações. Irmãos, Lucas capítulo 15 é um dos capítulos talvez mais amados da Bíblia, da palavra de Deus. E por quê? Porque nele o tema de arrependimento vai brilhar de uma forma meio que única e de forma especial nessa parte que fala dos filhos. Aqui nós temos um cenário que começa com algo talvez inédito. Todos os cobradores de impostos e pecadores se aproximavam para ouvir Jesus. Os fariseus, os mestres e os mestres da lei, eles murmuravam e eles estavam incomodados. Por quê? Porque esse Jesus estava ali a comer, a sentar numa mesa com pecadores.
Se você olhar o começo do capítulo 15, no verso 1 e 2 diz: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Esse homem recebe pecadores e come com eles. No contexto aqui de Lucas, só para você entender, sentar-se à mesa, ter essa partilha da comida, seria mais ou menos como incluir, acolher ou afirmar o valor do outro. É uma das coisas que a gente tem lutado muito nesse ano da comunhão, porque a mesa na Bíblia não é simplesmente sentar e comer. Quem frequenta a sua mesa, há sinal de comunhão, há sinal de entrega, há sinal de recepção, há um sinal de consideração. Então, não é mera refeição. E aí, enquanto Jesus abraça os excluídos, os fariseus preferiam manter a distância, meio que considerando esses excluídos indignos do Senhor. E aí, para confrontar essa mentalidade, Jesus vai usar as 3 parábolas talvez mais conhecidas. Ele vai usar a parábola da ovelha perdida, ele vai usar a parábola da moeda perdida e a dos filhos perdidos. E todas essas parábolas falam de um amor que não desiste, de um amor que busca até encontrar, que celebra com alegria quando o perdido é restaurado. E há aqui uma progressão até nas histórias. Se você perceber, nós estamos em uma primeira história que fala de 100 para 1, na da ovelha. Na outra da dracma é de 10 para 1. E quando a gente chega nos filhos é de 2 para 1. Ou seja, a perda acontece de forma diferente, por descuido ou por acidente, ou no caso do texto que nós estamos lendo, por rebeldia. E aí no fim, Jesus ele aponta para o coração fechado até desse irmão mais velho, que simboliza também ali religiosos que não aceitam que Deus ame, que Deus perdoe, que Deus visite, que Deus recoloque aqueles perdidos sobre a mesa. E olhando para isso, o reino de Deus, aquele pai simboliza uma festa para aqueles que estavam longe, para aqueles que foram trazidos para perto de novo. Eu consegui olhar para tudo isso, para essa explanação do que o texto diz, e entender esse movimento que nunca fez tanto sentido para mim. E perceber que esse movimento de vida e de saudade, misturado à preocupação, principalmente para mim que sou humano, gerou medos enormes, juntando tudo isso ao fator de que nessa semana agora seria o Dia dos Pais, e me fez mergulhar nesse texto. Por quê? Porque uma das coisas que o texto está tentando deixar claro para a gente é sobre a relação do filho com o pai, quando ela é rompida, quando ela é distanciada. E eu acho que eu pude provar na íntegra o que é um pai ter saudade de um filho. O que é um pai que tem o filho, de repente não tê-lo mais na tua presença, o quão isso gera um vazio. Talvez é isso que você sentiu no dia de hoje. Um vazio não diante do Senhor, mas talvez o vazio diante do pai que você não tem mais, ou diante do filho que você não tem mais. E aí, irmãos, eu fiquei juntando as histórias e as memórias. Na semana passada, retrasada, antes de viajar, nós fomos visitar a Lu e o Ney, que são da Vila Barros, e já ajudam muito aqui no Projeto Radical. E foi muito louco porque é a segunda vez que eu vou na casa deles, e é a segunda vez que eu sou ricamente abençoado por eles, porque eles são um casal que na pandemia, em questão de 11 dias, perderam o filho e a filha. E aí, é uma visita que você vai para gerar consolo, mas talvez você console. Foi a Lu que me mandou mensagem recentemente dizendo: diga para sua tia que se ela quiser alguém para conversar, eu estou pronta para ajudá-la. Querendo dar um seguinte recado: eu entendo a dor que ela está sentindo. Juntei tudo isso e tentei mensurar que existe uma saudade que talvez, se a gente esteja longe, dá para restaurar em nome de Jesus. A saudade da presença do Pai. A saudade desse Pai que não falha, que não erra, que não esquece seu passaporte, que não faz com que você tenha dores, não faz com que você chore. A saudade de um Pai que está sempre presente, mas às vezes por conta da nossa forma de ver a vida, a gente prefere viajar sem Ele. A gente prefere deixá-lo
de lado. Então hoje, eu quero falar sobre uma possível saudade que o Pai tem de alguns de nós, que talvez estejamos distante. Então eu quero falar sobre o processo da estrada da saudade. Amém, queridos? Primeira coisa então que eu quero deixar para o seu coração, é que na estrada da saudade, a distância já começa no coração. Irmãos, se você tiver com o texto aberto, olha o que diz o verso 11 e o 12. Jesus continuou, ele começa a parábola. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre os filhos. Aqui, irmãos, num contexto, para você entender o que está acontecendo com aquele povo, porque para a gente, no ambiente brasileiro, o que está parecendo? Que você só está reivindicando valores. Qual que é a minha parte aí? Me manda. Mas aqui é coisa muito mais profunda. Quando um filho pede uma herança para o pai, no contexto judaico, é como se ele estivesse dizendo: Pai, para mim é como o Senhor morreu. Para mim o Senhor não tem mais sentido. O querer o que é dele agora não tem a ver simplesmente com valores. Tem a ver com um coração que rompeu algo, mesmo estando junto, mesmo estando presente, o Senhor não serve mais para mim. E esse ato, irmão, não é então apenas financeiro, ele é um rompimento afetivo. Ele então declara uma independência total, ele corta laços. O filho pródigo não apenas saiu de casa, ele rompe a comunhão. E aí, irmãos, eu fiquei pensando nisso. Muitas vezes a gente se afasta de Deus, num primeiro momento não fisicamente, mas com um coração que está dizendo: eu quero apenas a minha bênção, mas eu não ligo para a tua presença. Meus irmãos, tem horas que a gente está imbuído em igreja, imbuído em culto, a gente vive um monte de coisa, mas nós não percebemos que a relação afetiva entre nós e o Pai não existe mais. Nós não percebemos que nós estamos afastados, ou talvez estamos tão acostumados com o sistema religioso que nem percebemos que em nosso coração não parece que realmente nós consideramos a existência do Pai. Fazemos das nossas escolhas uma liberdade. Fazemos das nossas escolhas um modo, um jeito nosso de viver, que se deriva de um coração que já não sente mais a presença e a comunhão. Eu fiquei pensando sobre isso e vendo como é complexo quando os laços são rompidos. Porque veja, tem uma diferença aqui, para você não achar que eu estou comparando a minha história com a do filho pródigo. Aqui a diferença é que há uma separação, mas o sentimento continua forte. Aqui eu tinha um medo. Qual que era o medo? Era de na ligação ele falar assim: não precisa voltar não. A casa do tio Alê é muito mais legal que a nossa. A nossa não tem banheira. O tio Alan faz um lanche muito melhor que o teu. E eu nem faço lanche também. Não, a casa do vovô e da vovó, pai. Hoje eu fiz essa pergunta no almoço. Falei: quer morar com seu avô e com a sua avó? Ele falou: não. Eu moro com vocês. Lá eu fico no máximo 7 dias. Fez a conta certinha. Pior é que ele fez a conta sem querer certinha. O que eu preciso que a gente entenda, fazendo esse atrelar a dia dos pais, a traumas e dores com a presença do Pai, é o quanto o nosso laço com o Pai eterno ainda está em evidência. O quanto nós estamos nessa estrada da saudade, deixando que essa distância comece em algo que é essencial, que é o nosso coração. Meus irmãos, em nome de Jesus, ouça o que eu vou te dizer. Quando você entende o que é uma saudade, você pode perceber como faz falta ter aquilo que um dia a gente achou como precioso. Essa é uma saudade que você tem de alguém? Agora imagine o Senhor quando a gente sai da presença dele. E aqui, pelo amor de Deus, eu não estou usando uma teologia dizendo assim: você é muito precioso. Ai, Deus sente sua falta porque você... Não estou dizendo isso não. O que eu estou dizendo é que quando esse laço da efetividade ou da afetividade é rompido, há um vazio no nosso coração. Você já conversou com um pai que não tem mais a presença do filho porque o filho se rebelou? O tamanho da dor que ele sente. Você já conversou com alguém que tem uma saudade que infelizmente não tem mais como? E glória a Deus porque a gente é crente, amém, queridos? Porque a gente sabe que toda saudade vai ser rompida na eternidade. Glória a Deus. Eu já cansei de contar a história da força da minha tia, da fé que ela tem, porque Jesus chegou na hora certa para mim. Vai ter um dia que ela vai se reencontrar com a filha dela, com a minha prima. Vão dar um abraço longo.
Ney e Lu vai ter um dia que vai se encontrar com os filhos. Agora tem uma saudade que talvez a gente esteja deixando de lado por querer viver do nosso jeito. Ah, pastor, realmente o filho pródigo é um ridículo. Irmãos, nós fazemos as mesmas as coisas quando nós queremos condicionar o quanto Deus manda na nossa vida. O filho pródigo pediu herança e foi embora. Tem filho que pede herança e continua na igreja. Tem filho que pede a herança, está vivendo de qualquer jeito, mas acha que frequentar um culto vai ser suficiente. E tem vezes que eu fico imaginando, porque tem horas que o Tiago está numa empolgação, ele está aqui louvando, e me parece que ele tem uma sensibilidade, que ele diz, vamos, diga alguma coisa, tal. É porque eu sei que no coração dele, sabe qual é o anseio? É de que a gente esteja aqui de verdade. É de que a gente esteja na presença do Pai com o coração alinhado, entregando o nosso melhor. Meu irmão, que bom que eu não preguei hoje de manhã. Porque na hora que o Tiago começou a ministrar as músicas, eu me arrebentei. Tanto é que hoje eu vim preparado. Eu falei, se ele repetir as mesmas músicas, eu já vou com o coração preparado. Porque como é bom estar na presença do Senhor, inclusive no dia da angústia. Às vezes esse laço está rompido, porque o automático pegou nosso coração e a gente está vivendo de qualquer jeito. Então deixa eu te dizer uma coisa. No dia dos pais, independente da situação que você vive enquanto pai, enquanto filho, há um pai que zela pela nossa presença, na presença dele. Há um pai que nos amou de um jeito incrível. E eu preciso te dizer uma coisa, em nome de Jesus. Dá tempo de voltar. Dá tempo. Dá tempo de você ainda abraçar. Então, em nome de Jesus, avalie nessa noite, nesse processo de um caminho de saudade, como está o seu coração e o quão distante ele está do Pai. E o porquê. É muito louco, irmãos, porque passar por dor revela muito de quem nós somos. Muito de quem nós somos. Era um misto de sensações que eu ia vivendo. E não tem como, né? A gente que é crente, a gente tem, pelo menos eu, a gente não vou pôr você no meu balaio que eu tô. Por exemplo, eu sou um cara muito pessimista. Eu tô preparado para dar errado, mas não aquilo que eu projetei muito. Qual que era o meu problema quando a viagem deu errado? Adivinha? O avião vai cair, eu não vou ter tempo de falar com meu filho. Eu já acho que o avião vai cair toda vez que eu subo nele. Aí eu já desenhei a história. Porque a gente ama essas reportagens. Por que Benício ficou? Porque vai morrer eu, a Ellen e a Helena. Eu desenhei tudo. Não é? O Tiago e o Orlando vão tentar cuidar dele. Eu amaria. E aí eu ficava imaginando os meus pais olhando para ele e falando assim, calma, filho. Eles estão com o papai do céu. E ele pensando assim, mas eu queria estar com eles. E a gente lá. Pensamento. É muito louco isso. O movimento de saudade, às vezes é bom para revelar para a gente que se o caminho não mudar, a coisa vai ficar pior. Então esse movimento de olhar para o distanciamento, ele nunca pode ser opcional. Nós precisamos entender que começa com os mínimos detalhes. Qual que era o meu segundo medo? Ele virar a cara para mim. Irmãos, eu falei isso recentemente. A minha grande luta junto com Ellen é para que os nossos filhos não tenham traumas. Porque está na moda criança ter trauma. Vocês viram aí o negócio que está bombando agora, né? Do menino lá. Até onde eu vi, o vídeo dele já tinha mais de 20 milhões de visualizações. Se você não viu, veja. Sobre a erotização infantil. Sobre o que estão fazendo com as crianças. Sobre a forma que estão acabando com crianças. Transformando em pedaços de carne para homens nojentos se aproveitarem. E eu ficava, Senhor, permita que meu filho não me odeie. Permita que eu não perca esse laço. Então, cada vez que ele falava assim, eu quero é que você volte, eu falava, obrigado, Jesus. Sabe o que eu percebi? O Benício não queria estar na Disney. Ele queria estar com o pai dele, com a mãe dele e com a irmã dele, no lugar que tiver que estar. Em nome de Jesus, nessa noite, se o seu coração estiver distante do Pai, volte enquanto é tempo. Porque eu quero ir para a segunda coisa dessa noite marcante na minha vida. Na estrada da saudade, o amor faz com que a espera seja possível. E só de ler isso aqui eu já me emociono. Do verso 17 ao verso 20 na primeira parte. Ou melhor, do verso 17. 15, vamos do 15. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar dos porcos.
Ele desejava encher o estômago com as vagens e alfarrobeiras que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados meu pai tem comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, eita nós, longe, seu pai o viu, cheio de compaixão, correu para o seu filho. Quando esse moço chegou no fundo do poço, quando ele gasta tudo, ele cai em si e ele decide então voltar para casa. Só que ele sabia que não merecia nada, ele tinha vergonha e certamente o medo tomava conta do coração. O medo fazia com que ele tivesse que dar passos sofrendo. Mas ele confiou em algo, ele confiou na misericórdia do pai. E aí, para sua surpresa, achando que chegaria e talvez tivesse que bater na porta cheio de vergonha, achando que, imagino eu, isso aqui é uma parábola, eu sei, mas que o caminho fazia com que ele bolasse o discurso, o caminho fazia com que ele pensasse: a hora que eu tiver na frente dele aquilo que eu vou dizer. E aí, para sua surpresa, o pai o esperava com mais vontade de recebê-lo do que ele com vontade de voltar. E essa cena é arrebatadora. O pai não desistiu dele, mesmo sem notícias. Ele aguardava com esperança, como quem mantém o olhar na estrada, na certeza: o meu filho vai voltar. Meu irmão, que proporção diferente tem esse texto. Ele aguarda com aquela esperança, então o pai corre ao seu encontro, constrangendo totalmente o coração daquele filho. Ele está esperando as broncas. Ele está esperando talvez o tapa. Mas o que ele encontra nesse pai, que faz com que o amor deixe-o na espera, é abraço. É avistar do portão. E aqui, por ser uma parábola, a gente tem total liberdade hermenêutica e homilética. Mas é o tipo de cena de filme que a gente geralmente chora. Um filho voltando arrebentado e perdido. E quando o olhar dele, mesmo que de longe, cruze com o do pai, ele se depara com um pai que abre o portão e corre feito um louco. Ele está voltando para casa. E aí é muito louco porque, nesse caso, irmãos, eu me sinto mais o filho do que o pai. Nesse caso do meu reencontro com o Benício, eu estava com essa sensação. A sensação do medo, a sensação do desprezo. Toda vez que eu chego em casa, não importa se eu vou para casa 2, 3 vezes no dia, é ele e a Helena correndo e me abraçando. Eu me sentia muito parecido com esse filho, dizendo: meu Deus, eu estou voltando para casa, como é que será que ele vai? Como é que será que ele vai me receber? E a angústia invadindo o coração, certo de que ele me esperava, mas apreensivo com o reencontro. Mas a gente é recebido de uma forma constrangedora, sabe por quê? Porque o amor ainda reinava na relação. Ah, pastor, mas se eu te contar tudo o que eu fiz, então, eu amo essa parte da vida cristã, que é a parte do pecado. Diferente de uma relação entre eu e meu filho, que não há aqui uma onipresença, uma onipotência. O Senhor sabe exatamente por onde você andou quando você pediu herança. Então por que ele estaria me esperando, pastor? Porque o que faz ele esperar a gente é o amor que ele tem e a graça que se renova todos os dias sobre a nossa história. Então o que faz ele ser assim? Quando você for um pai ou uma mãe de verdade, que hoje em dia tem que separar quem é pai e mãe de verdade, você vai entender esse texto com mais proeza. Sabe por quê? Porque tem pai e mãe que o filho já aprontou, e a hora que ele quer voltar, a mãe está no portão esperando. Esse Deus que a gente serve é um Deus que é regido por amor. É um amor que mantém essa relação. E é muito louco, irmãos, porque enquanto eu escrevia isso, eu pensava: talvez essa noite Deus precise gritar: volta, meu filho. E é esse amor que faz com que ele esteja no portão, apenas aguardando a nossa decisão de regressar. Sim, vai ter um processo de exortação, mas primeiro tem que ter um abraço de felicidade. O filho voltou para casa. Ele está de volta no lar.
Então, em nome de Jesus, quando você deixa de lado aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas ou para a sua vida, é como se você negasse esse amor perfeito que Ele tem. Irmãos, a história do cristianismo é a história de amor mais incrível que você vai ler em qualquer um dos livros da vida. Um Deus que é perfeito, que é Pai, que manda o seu único filho para resgatar a nossa vida dos infernos, para voltar a ter uma relação com Ele. É o amor mais perfeito. Sabe por quê? Porque a gente não tem nada para oferecer. Hoje, quando de manhã começou a tocar aquela música, que eu já falei da última vez que tocaram, eu acho a música do momento na minha vida. Eu chorei de manhã, eu chorei de noite. E se puder cantar no apelo, eu vou chorar de novo, porque a vida é minha, eu choro quando eu quiser. Mas aquela música tem um poder, né? Eu só tinha os meus pecados para lhe oferecer. Mas mesmo assim, me amou. Mas mesmo assim, me amou. Como? Com uma frase: atire a pedra quem nunca pecou. Ele me perdoou, porque a sua imensa graça me alcançou. Aleluia! Esses somos nós, alcançados por um amor, sem nada para oferecer. Ou melhor, tínhamos muito a oferecer, muito de pecado, muito do que não presta, mas somos resgatados pela graça desse Deus maravilhoso. Então, em nome de Jesus, valorize o que o Senhor tem para a sua história e para a tua vida, independente de onde você passou. Essa noite eu quero te lembrar, o Pai está no portão esperando a gente voltar, porque o que rege essa relação é amor. Deus não é um velho turrão, birrento, que está doidinho para que a gente se dane mais. Ele quer que a gente volte logo e seja curado e transformado. E aí eu vou para o terceiro e último ponto. É que na estrada da saudade, o abraço cura e renova a jornada. O texto vai dizer do 20 da parte B, mas eu vou ler o 20 inteiro até o 24. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho. E então o abraçou e o beijou. O filho então olha para o pai e diz: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa, vistam nele, coloquem um anel em seu dedo, um calçado em seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar, pois esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Meu irmão, ao voltar para casa, o filho mais novo é surpreendido. E antes que ele buscasse o pai, é o pai quem já o procurava. Antes que ele falasse, ou durante a fala, já estava nos braços do pai. Antes de terminar a confissão, ele já estava sendo restaurado. Porque há um abraço nesse momento. Quando o filho volta, o pai não cobra, nem lembra dos erros. Ele abraça, beija e restaura. Ele devolve a dignidade. Ele coloca roupas novas. Ele coloca um anel, uma sandália. Ele dá um banquete, celebrando a vida, a volta. O que ele buscou em vão longe de casa, ele encontra na plenitude do abraço do pai. Ou seja, o reencontro é esperado e carregado de cura e de alegria. Meus irmãos, Deus é assim. Ele tem pressa em perdoar. Ele tem uma alegria em nos restaurar. E não importa o quão longe a gente tenha ido. A casa está pronta. A mesa está posta. Ele encontra em nós, sempre Ele nos fornece, na verdade, o poder do perdão. E aí aqui eu quero terminar dizendo que eu entendi essa cena na perspectiva do filho. Com o momento que eu reencontro meu filho. Era uma mistura de sensações. Lembra que eu falei? Será que ele ainda me ama? Será que ele ainda me considera? Tá chegando o Job perto de casa e agora? O coração já, meu Deus, eu vou revê-lo. Eu vou revê-lo. E batendo papo, porque quem foi me buscar lá no aeroporto foi o Thiago e o Orlando. E aí eu demorei para entrar, porque eu entrei com um monte de mala. As meninas entraram correndo. E eu lembro da cena quando eu chego na porta da minha casa. A Ellen dá 2 passos para dentro de casa e eis que vem um foguete correndo.
e ele agarra a mãe. É a hora que eu largo as bolsas no chão. Pensei, se ele abraçou a mãe, não é possível que não vai abraçar o pai. Me ajoelho e dou um dos abraços mais incríveis da minha vida. E ele me beijava assim, ó. E não me largava. E assim, se eu pudesse escolher, eu ia falar, Deus, me deixa aqui umas 19 horas abraçado com ele. Como é que você tá, meu filho? E aí eu fico imaginando esse tipo de abraço quando a gente está voltando para a presença do Pai. Meus irmãos, aquele abraço foi me curando. É como se a estrada da saudade encontrasse um ponto final. Dali em diante não havia mais solo para ser percorrido. É como se a angústia encontrasse a saída. É como se eu percebesse que esse retorno e esse abraço tirasse, ainda que de forma indireta, as minhas culpas. Ele continua me amando. Ele continua feliz porque me viu. Aí ele olhou e falou assim, pai, podemos ficar o dia inteiro junto hoje? Eu falei, é mais. Essa noite você vai dormir na cama do papai. E ele pira nisso, ele, yeah! Amanhã você não vai para a escola, porque sexta-feira você vai faltar e a gente vai passar o dia inteiro junto. Aí eu falei, ele ainda me ama. Eu só estava com saudade, mas me ama. E a gente passou a tarde junto, a noite junto. Aí no outro dia ele me acorda com um terçol. O acúmulo de saudade. E eu falo, vamos no médico. Quem vai te levar no médico é eu. Chama a mãe descansar um pouco. E para sorte dele, o SEMA, que é um médico de olhos, fica dentro do shopping internacional. E a gente vai andar pelo shopping. Na primeira máquina de ursinhos, ele fala, pai, vamos tentar pegar um ursinho. Irmão, só de ursinho eu gastei uns R$70. Que eu não conseguia dizer não, eu estava tão constrangido com o amor. E aí a gente entra no médico e ele tem uma notícia que para ele foi maravilhosa. Era por volta de 12h20 e a recepcionista falou assim, olha, o pronto atendimento só volta às 14h. Aí eu falei, filho, se só volta às 14h, a gente vai ter que passar um pouquinho de tempo no shopping. Ele fez, yes. Falei, quer almoçar? Ele falou, será que a gente poderia ir no Mac? Quem me conhece sabe como eu odeio o Mac. Eu olhei e falei assim, tudo que eu quero hoje é comer no Mac. Vamos junto comer no Mac. Como a gente gasta dinheiro com bobeira, né? Mas para fazer alguém feliz. E aí eu peguei um Big Mac para mim e para ele. Eu ficava olhando ele comendo, ele ficava assim, pai, que delícia. Aí entramos numa loja, eu falei, vamos tentar escolher um presente pro vovô? Aí ele viu um dinossauro de pelúcia. E ele sabe que o meu emocional abalado, eu fico uma manteiga. Ele parou em frente à pelúcia e falou assim, eu queria tanto ter um ursinho desse. Aí eu dei uma valorizada no papo, falei, filho, mas tenha calma. Aonde a gente para, você pede alguma coisa? Ele falou, sim, eu sei que eu peço muitas coisas. Mas esse ursinho na minha cama ia ficar tão legal. Aí eu continuei andando na loja. Aí paramos diante do ursinho. Eu peguei e falei assim, você acha que esse aqui tá bom? Ele falou assim, pra mim? Falei, claro que é pra você. Irmãos, ele andou o shopping inteiro com aquele dinossauro pescoçudo aqui. Ele era andando o dinossauro assim, ó. E ele fez, pai, liga pra minha mãe e pra Helena, elas precisam ver meu dinossauro. E aí chega uma hora que a gente senta no hospital, pra ele fazer os exames, ele olha pra mim e fala assim, eu acho que hoje é um dos melhores dias da minha vida. Saudade, presença, afeto. Eu como pai, aliviado. Feliz porque a minha chance foi renovada. Mas nessa noite, eu não estou falando de mim. Eu estou falando do Pai Eterno. Que talvez queira passar o dia amanhã com você no shopping. Que talvez queira passar o dia com você amanhã no escritório e daqui para frente eu não te largar nunca mais. E talvez tudo que Ele esteja esperando você dizer é assim, hoje foi um dos dias mais felizes da minha vida. Porque eu voltei a me reencontrar com alguém que eu amo tanto. Esse é o Deus que eu creio.
que faz com que as histórias da vida façam a gente perceber o quanto Ele nos ama. Hoje tivemos um Dia dos Pais incrível. Ontem o dia foi muito divertido. Hoje ele cantou, ele fez um solo, ele e ela. Hoje eu tive que falar no almoço, eu tenho 2 filhos artistas. Aí o pastor orando falou assim, quem vai orar pelos pais? Você ora bem? Ele falou, eu oro. Hoje no almoço eu perguntei, filho, será que você vai ser pastor? Ele falou, eu quero ser pastor. E eu não vou fazer dessas coisas que pastor ama dizer, Deus me livre. Não, se ele for pastor, eu vou estar no primeiro banco, dizendo, esse é meu garoto. As nossas histórias não são como a gente quer. Mas parte dela depende só da nossa decisão. Talvez essa noite, a saudade que eu senti do Benny, que o Benny sentiu de mim, é uma pequena amostra da saudade que Deus sente de nós, quando nós nos afastamos dele. Quando nós tentamos barrar o Senhor no aeroporto das nossas vidas, dizendo não, daqui para frente o Senhor não vai não, o Senhor fica. Mas o mais incrível é que dá tempo de matar a saudade do pai essa noite. Dá tempo de você viver o que eu vivi do abraço. Ah, mas eu acho que não vai dar certo. Só confia, porque é o amor que rege essa relação. O nosso Pai eterno não é igual muitos pais terrenos, que não sabem perdoar, que não sabem viver uma relação bonita, que não sabem recomeçar. O nosso Pai eterno está pronto, no portão, esperando a gente voltar para recomeçar a jornada. Amém, queridos? Pode fechar seus olhos, eu quero orar por você nessa noite, em nome de Jesus. Enquanto você fecha seus olhos, eu acho que hoje está fácil de você entender aonde eu quero chegar. A minha oração é para que você primeiro analise se já não está rompido essa relação, mesmo que a presença esteja perto. Ah, eu estou perto dele sim, pastor, eu estou indo na igreja. Não, eu não estou falando sobre frequentar a presença. Eu estou falando o quanto há um laço de afetividade. Talvez essa noite os medos do caminho, quando dá vontade de voltar para casa, você tem o mesmo medo que eu, dizendo, mas como é que vai ser? Porque você está se esquecendo que o que está regendo essa comunhão é o amor. E talvez essa noite você não tenha percebido que esse abraço que o Senhor tem para nos dar, Ele cura aquilo que a gente precisa. Ele traz de volta a dignidade da vida. Ele traz de volta aquilo que a gente perdeu, como aquele jovem que foi andar pelas próprias vontades. Ele traz de volta a dignidade da vida, porque a especialidade do Senhor é trocar as nossas vestes, é colocar um anel nos nossos dedos, é colocar uma sandália nos nossos pés e dizer, que bom que você voltou. Tem muita coisa numa saudade. E tem uma frase que eu falo há muitos anos e agora eu entendi melhor ainda. Saudade foi feita para morrer. Por isso que a gente diz, não veja a hora de matar a saudade. Ou seja, não sentir mais falta. Provar de novo da presença. A minha oração é para que você tenha essa oração. Enquanto a gente ouve de novo essa canção, com seus olhos fechados, converse com o Senhor. Talvez você não se lembre a última vez que você orou ao Senhor, ou ora no automático. Talvez você resolveu dizer, não Deus, eu te conheço, mas dá aqui a minha parte e me deixe ser feliz. E para de intervir na minha vida. E está percebendo que a vida está de mal a pior, mas está com vergonha de voltar para casa nessa noite. Você vai perceber que o que rege essa relação é o amor. Enquanto você ora, ouça essa canção mais uma vez, talvez de uma forma diferente. Deparei com aquele mestre escrevendo, com o dedo no chão, ouvindo os fariseus ali falar que a lei de Moisés me condenava por meus erros, mas nenhuma pedra ele pegou pra me apedrejar. Tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com uma frase, atire a pedra.
o Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Como a frase atire a pedra quem nunca pecou, Ele me perdoou, Ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Amém. Feche seus olhos aí, deixa eu orar por você nessa noite, em nome de Jesus. E agora eu preciso que você feche os olhos, confie em mim. Talvez você não queira, está com medo, fique em paz. Só preciso que você feche os olhos e fale com o Senhor sobre a possibilidade dessa saudade. Talvez perto, mas longe. Doidinho para receber herança, ou já fez o pedido. Mas talvez você já foi andar só e já viu que não dá. E aí uma luta sobre voltar e dizendo: meu Deus, mas como eu volto? Já sei, eu vou apenas voltar e eu vou dizer alguma coisa do que eu fiz de errado, eu vou tentar recomeçar do meu jeito. Mas nessa noite você veio aqui para ouvir que o Pai está te esperando no portão para correr e te abraçar. Porque a terceira coisa é isso: existem abraços que a gente precisa provar para que sejamos curados. Existe saudade do Pai que precisa morrer hoje em nome de Jesus. E aí a gente nunca sabe como é que você chegou aqui. Mas talvez ouvindo essa canção, o que você percebeu? Quem é esse Pai? E talvez você viva o famoso dilema de dizer: pastor, eu tenho dificuldade com essa história. Por quê? Porque o meu pai terreno não representou nada disso que Jesus é, nada disso que Deus é. Sim, é por isso que Deus está te chamando de volta. É para que a sua confiança seja na paternidade dEle, porque Ele não erra, Ele não falha, Ele não abandona. E quando a gente erra, e quando a gente falha, e quando a gente abandona e volta, Ele está esperando no portão. Vai corrigir sim, mas primeiro vai abraçar e devolver a dignidade. Talvez você percebeu que andar sem Ele abalou até a sua dignidade. Pois é tempo de voltar. E aí, enquanto você está orando, eu quero orar por você essa noite. Você que está com saudade, mas saudade real. Eu não estou falando de saudade de frequentar culto, eu não estou falando de saudade de frequentar igreja, eu estou falando de saudade de frequentar a presença. Talvez seja o dia de você viver o abraço que eu vivi com meu filho, vivendo com o Pai e dizendo: ah, Pai, amanhã a gente vai passar o dia inteiro junto, daqui pra frente a gente vai ficar juntinho, e vão ser os melhores dias da minha vida. Eu sei que não é fácil, mas se você estiver percebendo, é tempo de ser mais intenso, mais intencional, mais propositivo. É tempo de voltar para casa, é tempo de clamar ao Senhor novamente, é tempo de dizer: a minha vida é do Senhor. É tempo de matar a saudade de uma presença que mudou a minha história e eu tentei andar só. Ou talvez você não conheça essa presença, e é nessa noite que você está entendendo, dizendo assim: então é isso que eu preciso, é de Jesus, é disso que você precisa. Todo o restante é passageiro, é secundário.
Então enquanto você está com seus olhos fechados, orando ao Senhor, se nessa noite você está dizendo: Senhor, eu quero matar a saudade, eu quero voltar para a Tua presença, ou eu quero me entregar mais, eu quero viver algo exponencial na Tua presença, me dá um sinalzinho com a tua mão, eu vou orar por você nessa noite. Amém, pode abaixar, pode abaixar, pode abaixar, pode abaixar. Amém, pode abaixar, louvado seja o nome do Senhor. Não vou demorar muito hoje não, porque você está com frio, mas há mais alguém? E a gente vai orar por você. Amém, pode abaixar, amém, pode abaixar, louvado seja o nome do Senhor. Não fica com vergonha não, Ele está no portão esperando já. Ele só quer correr para te dar um abraço, para renovar a esperança, a expectativa de vida, te trazer de volta a dignidade que foi perdida. Ah, pastor, mas eu aprontei demais. Ei, em nome de Jesus, Ele está no portão, porque quem rege essa relação é o amor. Vai ter exortação sim, mas vai ter recomeço primeiro. Amém, pode abaixar. Há mais alguém? E eu já vou encerrar. Não vou demorar muito hoje não. Amém, acabei de ver, pode abaixar. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, louvado seja o nome do Senhor. Fica com vergonha não. Fica não, a gente vai ser curado essa noite. Até os dias estranhos e ruins da nossa vida vai virar testemunho e forma de Deus falar com a igreja dele. Eu vou perguntar agora pela última vez, porque talvez você esteja lutando, e essa é a chance de você voltar para essa presença, matar a saudade do Pai. Há mais alguém nessa noite? Levante uma de suas mãos. Amém, eu vou orar por você, acabei de ver, pode abaixar. Mais alguém? Amém. Amém, acabei de ver, pode abaixar. O que cura é o abraço, é o recomeço. E aí eu sei que é difícil, mas eu queria te chamar aqui na frente para a gente poder te abraçar e orar por você. Você tem coragem? Você que levantou a mão? Isso, rapidinho. Sai do seu lugar, vem aqui na frente, não fica com vergonha não. Recomeço é assim. E aqui a gente não tem um irmão mais velho, aquele irmão que fica dizendo assim: ah, como é que vocês vão comemorar a vida dele? Eu estava aqui. Não, não. Aqui o irmão mais velho está esperando você voltar para te abraçar, representando o abraço do Pai. Isso. Você que levantou a mão, pode vir. Demora não. Bora, a gente vai orar, a gente vai abraçar junto. Isso. Vem aqui na frente. Eu não te troco. Isso, pode vir. Eu não te troco por nada. Nada, Jesus. A partir de agora a gente não te troca por nada, Jesus. Agora é o Senhor que rege a nossa vida, Jesus. Glória a Deus. Ah, minha alma buscava e nada mais me completava, nada mais. Sabe por quê? Porque era saudade do Pai. A tua presença que faltava em mim, minha vida foi transformada. Pode vir. Se você não levantou a mão e quer vir, pode vir. Você vai ser abraçado. Isso aí, abraça quem está aí. Hoje é sua morada, a minha alma buscar, nada me completava, a tua presença que faltava em mim, minha vida foi transformada. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O cordeiro que por mim se entregou, seus pecados perdoou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O cordeiro que por mim se entregou, os seus pecados perdoou. Aleluia. Continue aí orando, vamos orar. Tem certeza que você não quer vir aqui receber um abraço? Não vou insistir não, hein? Tem abraço que liberta. Não? Então tá bom. Enquanto eles estão aqui orando, agora você que está sentado pode olhar para mim aqui rapidinho. Aqui a gente já viveu. Deixa eles aqui. Mas tem algo
no meu coração que eu quero encerrar esse culto fazendo isso nessa noite. Uma das coisas que eu agradeci muito a Deus foi ver essa escala do abraço da minha família. Foi ver ter o meu pai e ter o meu filho. E na hora que eu tive que ficar ausente, eles se juntaram. E aí, irmãos, eu sei que tem muita gente que está aqui e hoje tudo que você tem no seu coração é uma saudade. E entre você e o Pai Eterno está tudo em ordem. Mas no ambiente terreno tem alguma coisa faltando. Talvez você não tenha mais o seu papai. E eu nem imagino como seja. Pior ainda é que talvez você não tenha mais o seu filho, sua filha. Você é pai, mas esse dia tem um vazio no seu coração dizendo assim: falta um abraço. É evidente que só nos resta a eternidade para viver esse abraço com o pai e com o filho. Mas eu não queria que você fosse embora sem ser abraçado por um pai ou por um filho, na representatividade de um carinho de Deus na sua vida. Nessa visita que eu fiz pro Ney e pra Lu, na hora de ir embora, ele colocava a mão no meu ombro e chorava. E falava assim para a esposa: esse é o pastor Bruno. Esse é o pastor Bruno. Lembra muito nosso filho. Aí eu falei: já que eu lembro teu filho, me permita te dar um abraço. E hoje ele estava até convidado para passar o Dia dos Pais lá em casa. Longe de mim achar que eu sou o filho dele. Mas às vezes tem abraços que são representativos para a dor que a gente sente. Se você tiver com saudade do teu pai ou do teu filho, você que é pai, eu queria pedir que você ficasse em pé rapidinho. Fique em pé, se você tiver com essa saudade. Isso. Aí ó, agora a gente vai ser igreja na vida dessas pessoas. Tá vendo aí quem tá em pé? Se for uma mulher, você tem que ir lá um homem, mas um homem de preferência mais velho. Isso. Dá um abraço da filha. Isso. Tem um monte de gente, mas é para abraçar de verdade, tá bom? Vocês estão aqui em cima, se quiser descer para abraçar também. Tem gente em pé ainda aí, ó. Olha ao redor. E não é abraço fuleiro, é abraço. Isso, ó. Olha lá pra Giza lá, ó, abraçando. É aquilo ali, ó. É a representatividade de algo. Eu vi que o Ale, antes mesmo de eu fazer o apelo, já tinha ido ali no Andrezinho dar um abraço. Perdeu o seu papai recentemente. Tem gente em pé, a gente ainda ali, gente, ó. Vamos rapidão. Pai, vai ali um pai dar um abraço na moça ali. Olha pra trás aí, você que tá me ajudando. Ali, ó, me ajuda ali. Isso. Vê se tem mais alguém aí. Vocês estão aqui na frente comigo que eu não enxergo tão bem. Tem muita gente em pé. É pra abraçar de verdade. Que esse abraço seja a representatividade do cuidar de Deus com essa pessoa. Diga palavras de bênção sobre essa pessoa. Diga sobre o quão especial ela é. Dê esse abraço para que ela sinta o conforto que vem do próprio Deus. O conforto que vem da história. Ó, seu pai está em pé ali, eu não sei se você vai lá dar um abraço pro seu pai. Já tinha abraçado ele hoje? Abraça de novo. Não larga ele até eu mandar. Ora lá com ele. Isso. Eita, coisa boa. Pode abraçar. Mais alguém? Fique em pé que a gente vai te abraçar. Olha só que coisa mais... A igreja de Jesus é maravilhosa. Vocês estão vivendo agora o que eu vivi de longe. Abraços que eu recebi de longe. Que esse abraço cure a tua vida. Que você traga à memória as boas histórias. Que você se lembre de tudo aquilo que foi vivido enquanto teve seu pai, enquanto teve teu filho, tua filha. Lembrando que em Jesus a morte já está vencida. E um dia a gente estará com Ele na eternidade. Isso, olha que coisa mais linda, gente. Isso, vai cantar abraçado para aprender. Isso. Chora. Se quiser gritar, grita aí. Mas que esse abraço seja a representatividade do cuidado de Deus sobre a tua vida. Tem mais gente em pé, olha ao redor aí, ó. Você que é de oração, me ajuda. Isso. Vai você, Thiago? Olha lá, ó, tem gente em pé ali, ó. Tem um monte de gente ao redor. Olha para trás ali, gente, me ajuda. Ali, ó. Cris, aí, Cris, ó. Beleza. Dá para repetir o refrão aí? Quem é esse, Isa? Quem é esse?
Glória a Deus. Amém. Deus te abençoe. Que as nossas histórias possam relembrar o Deus que a gente serve. A você que está com saudade do seu pai, que o Senhor possa suprir aquilo que nós humanos não conseguimos. Que hoje você possa ver fotos, vídeo, lembra daquilo que vocês viveram juntos. A você que está com saudade do seu filho, da sua filha, que as boas histórias recarreguem a memória, fazendo com que você possa ser confortado pelo tempo que tiveram juntos. Que você possa se lembrar que haverá um tempo em que não terá mais choro, não terá mais dor, não terá mais saudade. Nós estaremos na presença dele. Ah, que coisa mais linda, gente. Que sensibilidade. Abraça bem forte assim, ó. Faz ele perder o ar. Oh, meu Deus, que coisa mais linda é isso. A você que tem teu pai, teu filho, permita-me uma palavra. Não espere perder, para perceber que não dá mais tempo. Valorize agora, ame agora, perdoe agora, recomece agora, abrace agora. Viva o que tem que viver na intencionalidade da vida agora. Seja intencional agora. Seja verdadeiro agora. Pastor, meu pai é um cara muito difícil. Não pare de orar por ele todos os dias. Pastor, meu filho está perdido. Não pare de orar por ele todos os dias. Porque o nosso Deus continua fazendo milagres. Nosso Deus continua fazendo a diferença. Vamos orar para encerrar esse culto? Sobe aqui, vocês dois. Olha aqui quem chegou. Olha aí. Ainda tem presente. Você está com a sua família perto aí? Dá um abraço no pai aqui. Não me solta nunca mais, hein? E atualiza esse passaporte. Combinado? Queria chamar meu pai aqui em cima também. Vem cá, pai. Já falei para a igreja que você foi muito bem cuidado, tá bom? Você comeu muito lanche, que tio Alain fez você falar que se era pobre nem se lembrava. Dormiu na tia Daisy. Ganhou a camiseta do Corinthians da tia Clay, enquanto essa princesa era apresentada às outras princesas da Disney. Agora o meu medo é que ela assine um contrato com a Disney e queira morar lá. Princesa Helena. Aí desce um pouquinho que está pesado. Fica aqui com a gente, ó. O vovô junto aqui, ó. Tá com seu pai aí perto, agora é hora de abraçar. Não tá? Fica nesse abraço aí que está recebendo como uma representatividade do cuidado de Deus. Tá com teu filho perto, abraça muito, beija muito, cheira muito. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a tua casa. E quando o plano der errado, lembre-se que Ele continua sendo Deus. E Ele cuida da gente. Obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor é especial. Obrigado porque até as histórias que saem do nosso controle, o Senhor gera propósito e testemunho. Obrigado porque assim como a parábola do filho pródigo, nós temos um Pai amoroso, misericordioso e gracioso, sempre pronto a nos perdoar e recomeçar. Obrigado pelos abraços que renovam, pelas histórias que se reiniciam. Obrigado porque o Senhor nos ama de uma forma constrangedora. E obrigado porque nessa noite irmãos voltaram para casa e encontraram o Pai esperando no portão. Peço também por aqueles que estão sem seu papai, sem seus filhos. Em nome de Jesus, conforte, console, abrace e nos ajude a ser a representatividade do Teu reino sobre a vida deles. Obrigado por nos amar de uma forma tão incrível, Jesus. Feliz Dia dos Pais, Senhor Deus. Obrigado pelo meu pai. Obrigado pelos meus filhos, pela minha família. Cuida da gente. Que o amor de Deus, nosso Pai, a maravilhosa graça de Jesus e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre nós e sobre todo o povo de Deus na face da terra, agora e para todo sempre. Amém. Deus abençoe. Boa semana.